Bem, quando nós vamos falar na abertura de empresa, o primeiro passo, nós vamos acessar o Redesim e vamos fazer a consulta prévia. Para que serve essa consulta prévia? Para fazer uma pesquisa do nome, se ele está disponível, né? Ou seja, a denominação da empresa, se ela está disponível. Normalmente, essa denominação ela é um nome que lembra o negócio, o objeto social da empresa, mas parte dessa atividade que é o objeto social. Por exemplo, eu vou abrir um escritório de contabilidade. Aí eu coloco contar serviços de contabilidade e consultoria contábil limitada, se for uma empresa limitada. Lembrando um outro detalhe, quando você vai fazer a abertura e já definiu que essa abertura será na junta comercial, por que você chegou a essa conclusão? Você chegou à conclusão que é uma sociedade empresária, que está aqui, tá? A ilimitada nós vamos estudar daqui a pouquinho. Por que é uma sociedade empresária? Uma sociedade empresária é a forma com que é gerido o negócio, como os sócios se comportam diante do objeto social da empresa. Os sócios, eles trabalham diretamente no objeto social da empresa? Sim. Essa empresa, ela funciona como organismo, como algo organizado, existem partes, né? Então, eu tenho um departamento contábil, departamento fiscal, departamento pessoal, né? Eu tenho outros contadores, eu estou vendendo também serviço de outros contadores. Isso aí ele está em ênfase de uma sociedade empresária. É um negócio organizado economicamente e com o objetivo de ter resultado. Então, pode ser um escritório de contabilidade, como pode ser uma empresa de turismo, onde as outras pessoas, existe todo um processo que tem o sócio e colaboradores trabalhando juntos, numa organização, em algo que vai se denominar como uma sociedade empresária. Bem, por que empresária limitada? Porque a responsabilidade dos sócios serão limitadas a o capital social que esse sócio determinar lá no contrato. É o capital social subscrito. O subscrito é aquele compromisso. Se você falou assim, olha, eu tenho capital social de, vou integralizar 100 mil, mesmo que você não tiver colocado à disposição da empresa, que não esteja totalmente integralizado, se acontecer qualquer coisa com aquela sociedade e ela venha dever no mercado, entrar num processo, né, de falência, os sócios responderão até o limite do capital subscrito, aquele que está no contrato social. Então, nós temos que nos atentar que quando a gente for determinar o capital social, nós teremos que observar um capital social que realmente é necessário para gerir o início dessa sociedade, esse momento que ela inicia, o que eu vou precisar de equipamento, quanto tempo até eu produzir, vender ou então prestar serviço, receber, né? E o que eu preciso dentro da minha estrutura para que eu não cometa excessos, né? Então, eu tenho que observar isso. Bem, consulta prévia. Essa consulta prévia, nós já falamos que ela vai verificar tanto o nome, se já existe uma denominação social, assim como também se aquele local que eu estou determinando para realizar a atividade, o local é permitido a realização daquela atividade. Fiz aqui para vocês um infográfico, né? Trazendo então um esqueminha passo a passo desse primeiro momento que é a consulta prévia dentro do Redesim. Para nós fazermos essa consulta prévia, nós vamos acessar o site Redesim, que é o www.redesim.gov.br. No passo a passo, nós vamos fazer o quê, ó? No primeiro momento, nós acessamos o site, no final da página, nós vamos clicar em consulta prévia. Aí vem assim, inicie sua consulta prévia. Nós vamos selecionar o estado de registro da empresa e vamos começar o processo. Logo em seguida, nós temos o seguinte, passo 2, acesse o portal de serviços. Acessar com CPF e senha. Então, nós vamos fazer o seguinte, se nós já tivermos o cadastro lá no Redesim, nós temos que ter anotado
tanto o CPF, qual que nós fizemos o cadastro e a senha que foi gerada. Caso nós não tenhamos, né, esse cadastro, nós vamos fazer o cadastro, vamos preencher tudo que for solicitado naquele momento, tá? E aí nós vamos guardar a senha e o e-mail que nós cadastramos no momento. Por quê? Pode ser que você esqueça a senha e também não lembra do e-mail. Aí não tem como você recuperar, né, a consulta que você fez anteriormente. Então é importantíssimo guardar a senha e guardar o e-mail. O passo 3, ele vai fazer o seguinte: passo 3, preencher os dados para consulta prévia. Para facilitar o seu trabalho e para ser mais eficiente e eficaz, fazer certo num tempo menor, você vai fazer o seguinte: tem em mãos guia do IPTU do local, você vai anotar a área que será utilizada pela empresa, porque pode ser tipo um andar, né? Que você vai ocupar, mas ou uma parte da sala, eu não sei, o local que você for utilizar. Então você vai verificar, eu vou utilizar 40 metros quadrados. Aí eu vou utilizar 30 metros quadrados. Então você já tem que ter isso em mãos. Interessante também você colocar no mínimo 3 opções de nome, que nós falamos nome ou denominação, né, social. Na verdade, aí seria denominação social aqui pra gente. Então, você vai escolher 3 nomes, lembrando sempre que você tem que colocar, você vai inserir aí no caso, mais parte do objeto social, tá? E quando a sociedade for limitada, você vai colocar a expressão LTDA no final da denominação social. Você também tem que ter o tipo de sociedade, se é uma sociedade empresária, se é uma sociedade simples, né? Uma sociedade simples, é só para lembrar vocês aqui, é aquela sociedade que é registrada no cartório. É aquela sociedade que normalmente é intelectual, por exemplo, um único contador. Aquele contador ele vai exercer pessoalmente, né, a atividade dentro da empresa. Então, nesse caso, assim, uma única pessoa, sociedade unipessoal, e essa pessoa aí, como está exercendo um trabalho intelectual, será registrado no cartório, não na junta. Eu posso ter uma sociedade unipessoal empresária? Sim. Se for com característica de empresário, se for algo que será organizado economicamente, vai gerar um resultado, sim, pode ter sim, não tem problema. A atividade principal, você tem atividade principal e também tem atividade secundária. Então, é importante você já definir isso, né? Porque você vai ter que também colocar lá junto da consulta. Por quê? Quando você coloca atividade, ele vai fazer o cruzamento com o IPTU, com o local, para saber se aquela atividade é permitida naquele local. O nome e o CPF dos sócios e o objeto social. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar de acordo com a atividade que você escolheu, a principal e a secundária, você pode colocar lá, pegar mesmo, né? No CNAE, na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, você pode copiar exatamente aquilo que está lá dentro do CNAE. Aí, vamos nós para o passo 4. Guarde o número do protocolo. Será gerado um protocolo e você precisa de guardá-lo. Por quê? Após concluir a consulta prévia, aparecerá o número do protocolo. E esse protocolo você irá acompanhar para saber se houve deferimento ou não, se aquele nome que escolheu, ele realmente você pode utilizá-lo, se aquele local que você escolheu para exercer aquela atividade é permitido exercer a atividade, então você vai acompanhar. Normalmente esse processo ele demora umas 24 horas para você ter o resultado. Aí vem para nós, passo 5, acompanhar a consulta prévia. Então você vai fazer o seguinte, como que eu faço para acompanhar a consulta prévia? Vou entrar lá no site do Redesim, vou lá, vou em consulta novamente, consulta prévia, vou rolar, vou em consulta prévia, aí eu vou verificar, né, a consulta prévia, verificando a consulta prévia. Lá no menu inicial, eu clico em verificar a consulta prévia e vou verificar com aquele número que foi gerado para mim, que eu guardei de protocolo, se o meu processo foi deferido ou não, se o nome e o local foi deferido. O próximo passo, após fazer a consulta prévia, é o preenchimento do documento básico de entrada ao protocolo de transmissão DBE. Então, já vem para um próximo momento.